dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa live com a apresentação do Dr. Itaparica sobre aqueles pontos que ficaram pendentes como sendo de início de preparação para essa assembleia que vai ocorrer agora no dia 15, depois de amanhã. Eu peço aí que os colegas fechem o áudio, tá, para não dar interferência aí na apresentação do Dr. Itaparica. Doutor Itaparica, como eu disse, bom dia. Bom dia. Podemos começar agora? Já está bom para se começar? Bom dia, Hamilton, bom dia a todos presentes, a todas as presentes. Obrigado por me receber aqui na live de vocês. Estou aqui para tentar auxiliar no que for possível, para que entendam do que se trata, não para que entendam do que se trata o assunto, mas para tentar ajudar a realização do acordo ou pela manutenção das ações conforme já propostas. Doutor Itaparica, então eu vou passar aí a palavra para o senhor pode fazer essa apresentação, que é o que está motivando todos a participarem e querer entender em que ponto está essa realidade que a gente está vivendo hoje, dessas ações que tem essa possibilidade de cobrança de sucumbência. É uma preocupação geral. Depois, no final, eu também vou dar uma colocação em que o presidente da APA pediu para que a diretoria jurídica, e a diretoria jurídica da APA já está providenciando, levantasse todas essas ações e comunicasse a todos que estão participando como associados autores dessas ações a existência que ele consta dessa ação e também ao que se refere e a que ponto do andamento processual ela se encontra. Tá? Doutor Itaparica, então o senhor pode fazer a sua apresentação, por favor. Tá? Bom, vamos iniciar com a ação que leva, né, a essa questão da próxima Assembleia. É uma ação em que já houve a desistência da ação, já está em fase de cumprimento de sentença. O Hamilton e a diretoria da APA pretenderam fazer um acordo com a FAPES para que pudesse ser diluído, no máximo de meses possível, a questão da sucumbência. Essa sucumbência foi por a derrota numa tese vencida, né? Houve uma repercussão geral que decidiu que o direito pleiteado pelos 20 associados que participaram dessa ação não deveria prosperar. Em virtude disso, no curso da ação e antes que piorasse a situação dos associados, houve a desistência da ação. Toda desistência de ação leva a uma sucumbência, obrigatoriamente. Então, essa sucumbência é que está sendo cobrada agora pela FAPES e que o doutor Hamilton e a diretoria jurídica e a presidência da APA estavam tentando negociar um acordo. Esse acordo ele é benéfico na questão de diluir em até 60 vezes o pagamento devido. E a questão de aceitação ou não acordo seria mais uma questão de não oneração dos cofres repentinamente da APA por uma penhora Euroline, mesmo que essa penhora viesse a ocorrer de forma inopinada e indevida. Eu acho que essa é a apresentação básica para esse caso que vocês têm a decidir. No mais, são as perguntas que vocês já fizeram em outras lives, né, que eu não estava presente, e também as consequências jurídicas que podem haver. No caso, a APA, ela é puramente, no meu entendimento, né, representante processual daqueles 20 autores. Ela não, teoricamente, ela não faz parte da ação. Mas, por um erro no percurso da ação, o juiz dessa ação específica entendeu que deveria excluir os autores da ação, mantendo apenas a APA, e isso causa confusão no processo.
Porque existem dois tipos de representação. Pode ser a representação do artigo 75 do CPC, que a parte está ali tutelando os interesses de alguém, e essa representação ela fica combinada com o do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, que trata das associações, e tem a representação em caso de ação coletiva, em que os autores necessariamente não precisam estar presentes. Eles têm que autorizar a ação, e, tendo autorizado a ação, a APA, em nome próprio digo, entre aspas, ela entra como autora da ação coletiva, mas em nome dos associados também de igual forma, mas seria dois tipos distintos de representação. Eu creio que seria o básico em relação a essa ação. A sucumbência dela, em termos de acordo, inicialmente estaria em R$635 mil, em torno disso. Pode haver um reajuste em questão de correção monetária e juros de mora, e talvez elevasse para hoje em dia algo em torno de 750 mil, mais ou menos. Então, eu acho que essa explanação básica da ação, e no mais são as perguntas que eu tento responder a vocês agora. Hamilton, quem se habilita a fazer uma pergunta a esse respeito? Quem gostaria de entender mais um pouco da situação, algo que não ficou claro? Doutor Itaparica, eu acho que era interessante a sua apresentação abordar a opção que você já abordou do acordo, o que seria necessário, e eu acho que era interessante abordar a hipótese de não haver o acordo, quais as consequências e como é que evoluiria e como é que seria judicialmente evoluiria o assunto. Eu acho que era importante porque, pelo que a gente está apresentando nessa Assembleia, a decisão vai ser entre fazer o acordo nas condições que são conhecidas ou não fazer o acordo e ter as consequências do não acordo. Então, eu acho que, como a opção de decisão é essa, eu acho que era importante você apresentar a opção, além da opção de fazer o acordo, que já é bem conhecida e apresentada, a opção de não fazer o acordo, quais seriam as consequências. Ok. É pertinente o que o Hamilton nos traz, o doutor Hamilton nos traz, para tentar esclarecer um pouco mais. A ação, hoje em dia, ela se encontra em fase de execução, não execução propriamente, mas cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença, a FAPES apresentou em juízo, apresentou o valor que eles entendem ser o cabível para remunerar a atuação dos advogados. Por aqui, nessa questão dessa ação, se discute apenas a sucumbência da ação e não o mérito propriamente dito, não houve condenação em relação ao mérito, apenas em relação à sucumbência, ou seja, os honorários devidos aos advogados, ao escritório vencedor da ação, mesmo que seja por desistência. Nesse momento, foi suspensa a ação pela iniciativa das partes, né? A APA e a FAPES pediram em conjunto a suspensão desse cumprimento de sentença. Se frustrada o acordo, volta-se a esse cumprimento de sentença. Temos que entender, como já explanado na breve síntese, que meu entendimento é que a APA não é parte no processo. Ela atua no processo, mas ela não é parte. Parte são os autores. Ela está como representante processual, então o ônus seria carreado, teoricamente, aos autores. É isso que a boa justiça e o bom direito nos traria. O representante processual não deve ser penalizado quanto representante. Seria essa questão da sucumbência, ela seria reiniciada com a volta da marcha processual. Esses autores teriam que se defender, muito provavelmente por intermédio de uma impugnação ao cumprimento de sentença,
E essa impugnação ao cumprimento de sentença, traríamos toda a gama de defesa que seria possível a esses associados, esses 20 autores, porque somente a eles diz respeito esse cumprimento de sentença. Quanto à APA, já foi levantado nas lives anteriores que, se por acaso o patrimônio dela for afetado de alguma forma, ela poderia, teoricamente, entrar com embargo de terceiros. Esse processo ele foi muito confuso durante a construção dele, durante o desenvolvimento dele, o que, aparentemente, nos traria uma gama de soluções a ser analisada além dos embargos de terceiros. A pior consequência para a APA seria a questão da penhora online, mesmo que equivocada, na conta da APA, quanto a esse levantamento, quanto a essa questão desse valor, desse montante que vem em sentença. Nesse caso, teríamos o remédio, a princípio, que seria os embargos de terceiro, e ele não prosperando, os demais recursos para que tente levar o processo para essa trilha, que seria da não responsabilização por ser representante. É uma questão que fica muito circunscrita à questão de ser representante processual, ser considerado representante processual ou ser autor. E isso limita muito o campo de explanação fora das dúvidas que vocês tenham, porque é claro para mim, como advogado, essa questão da APA não ser autora no processo. Porém, a outra parte, a FAPES, os advogados que a defendem, vão querer fazer entender que sim, que a APA é a autora da ação, que ela tem responsabilidade solidária e, como já dito, não tem, né? Ela não está buscando o direito próprio, ela busca direito alheio, busca direito de terceiros nessa condição de representante. Então, eu creio que, não fazendo acordo, a consequência possível hipoteticamente, haver uma penhora na conta da APA, contanto que não se trabalhe para que isso não ocorra, e mesmo que se trabalhe para que isso não ocorra, e se vier a acontecer, ou se vier, pelo menos, se vier uma ordem nesse sentido, entrar com remédio jurídico, que seria os embargos de terceiro. Eu creio que o básico é esse, como eu falei, é uma questão relativamente simples. Se vocês desejam fazer o acordo, seria para tentar preservar um status quo de não haver uma surpresa, e essa surpresa, por erro jurídico ou por má interpretação, vir a atacar os cofres da APA diretamente, indisponibilizando recursos durante algum tempo. Então, seria essa escolha entre o acordo e a diluição disso e a cobrança a esses associados, que são os reais autores, ou, não havendo acordo, continuar com o cumprimento de sentença para que esses autores se defendam e a APA também os defenda e se defenda também como apenas representante processual. Hamilton, diga. Não, pode concluir aí. Qual seria um outro tópico que eu ainda não abordei e você acha que poderia ser abordado? Eu penso o seguinte, do Itaparica, que a gente foi feito, inclusive no seu pedido de prazo para se fazer a live, que você precisaria fazer um levantamento das demais ações que têm essa possibilidade de haver cobrança de sucumbência. Eu acho que esse levantamento, essa apresentação para os associados, dá maior importância, porque é uma coisa a gente fazer resolver a situação desse processo, sendo o último que teria essa situação. Outra coisa é você ter uma realidade em que apresenta outros casos que não estariam resolvidos e que a gente precisaria enfrentar, porque eu acho que o caminho a ser escolhido, eu acho que é um caminho
que vai criar uma jurisprudência, um precedente que deve ser mais ou menos seguido. Não tem, eu vejo isso, não vejo muito sentido a gente fazer tomar uma determinada atitude com um grupo e outro grupo não se tomar uma outra atitude. Eu acho que isso é importante, se você pudesse apresentar assim a visão geral dessas outras ações que ainda estão pendentes e que poderiam gerar essa cobrança de sucumbência. Isso, eu estou falando dessas outras ações no sentido a que se refere, no sentido a valores, entendeu? Para poder, eu acho importante o associado ter ciência disso, ou levar em conta isso na hora de tomar a decisão, porque eu acho que ficou muito claro na sua apresentação em que pode acontecer o eventual penhora online, mas que isso aí tudo é possível de ser discutido e questionado para se voltar à situação legal prevista em relação à parte que cabe a cada um no processo, que é um caminho a ser decidido. Então, eu acho que 2 pontos, pelo menos, doutor Itaparica, eu acho que era importante se abordar. Essa visão geral, e o outro é que, não havendo acordo, se dentro do que estabelece a legislação processual, poderia se fazer cada um dos autores pagar a sua parte no processo. Isso porque uma das motivações desse acordo foi permitir que os associados que estão mais ou menos já no ano passado, um ano e meio atrás, metade dos associados queriam pagar a sua parte no acordo, a outra metade não queria. Então, houve essa situação, teve a pandemia, ficou tudo suspenso, agora está voltando a continuar, e dentro da situação de não haver um acordo, eu queria saber a sua opinião se esses associados que estão querendo pagar a sua parte e sair do processo teriam condições de fazer esse pagamento só da parte dele e sair do processo. Então, são duas, uma é essa questão e a outra é essa visão geral dessas ações ainda que estão pendentes de possibilidade de cobrança de penhora online, de honorário de sucumbência. Bom, foram levantados alguns tópicos aqui pelo Hamilton, vou tentar respondê-los. Bom dia, doutor Carlos. Só para lembrar, tem perguntas no chat também, tá? Depois, se você quiser... Ok. Depois eu vou tentar olhar também o chat. Tá? Eu não sei se o doutor Hamilton vai abrir para os integrantes. Eu estou olhando aqui, estou acompanhando, depois, conforme for a ordem do segmento aí da live, a gente, o doutor Hamilton encaminha aí essas perguntas, ok? Só para avisar que as pessoas estão mandando perguntas pelo chat. Pode continuar, doutor. Vamos lá. O doutor Hamilton, ele falou sobre a questão das demais ações, né? Eu vou voltar a essa ação que seria, em tese, a ação relativamente ao acordo e que no dia 15 vocês vão ter uma assembleia. Eu falei que nessa ação foram cometidos alguns erros, inclusive pelo judiciário, né? O primeiro deles, na minha opinião, foi a exclusão dos associados do polo passivo, né? O magistrado ele deu a seguinte decisão nesse caso. Ele pediu que retificasse a distribuição para constar no polo passivo apenas a APA, já que declara estar representando os associados que listou na ação. Ela não deveria fazer isso sem também transformar ou convolar o rito em uma ação coletiva. Porque, nesse caso, quando ela exclui os autores, ela automaticamente transforma numa ação coletiva ou uma ação que nasceu ordinária. Não tendo feito isso, então aí já temos um primeiro erro do judiciário, né? Infelizmente, não houve, por parte do escritório anterior,
uma continuidade na perseguição de que a APA continuasse pura e simplesmente como representante processual na forma do artigo 75 do CPC, ou seja, que seria uma ação ordinária, a APA apenas como representante. Vou dar aqui um exemplo um tanto grosseiro, mas como se fosse os pais representando seus filhos. O pai, se você vai pedir alimentos, ele não pode entrar como se fosse ele o requerente dos alimentos. Ele tem que entrar o menor é o autor e o pai o representa. É uma comparação para quem é da área fora do direito, seria mais ou menos isso. A APA, ela teria o poder, com autorização dos associados, de representá-los nessa ação. E foi esse o entendimento que ela buscou quando entrou com esse tipo de ação. Mas se a juíza excluiu os autores, transformaria isso numa ação coletiva. Mas só que essa classe de ação não foi mudada, ela permaneceu como uma ação ordinária. O segundo ponto, que nessa ação em particular, que vocês vão decidir sobre o acordo, é que, quando da desistência, deveria ter sido tomado cuidado de deixar bem claro que a APA ainda era representante processual e que os autores eram os verdadeiros donos da ação, né? Carreando, então, de forma bem clara, a sucumbência apenas para os autores, e preferencialmente também que fosse de forma individualizada e não solidária como foi. Então, quanto a essa questão dessa ação, esses dois erros, eles tumultuam a ação quanto à isenção da APA como representante processual, pura e simplesmente. Porque a ação não é a correta, mas ela está como representante processual, como se fosse uma ação coletiva, porém não é uma ação coletiva, é uma ação ordinária. Então, tem um tumulto processual que eu vou tentar trazer a lume para ver de que forma isso vai ser decidido daqui para frente, nessa ação específica. Tem outras ações, tem outras 4 ações que trazem preocupação também aos associados. Diferentemente dessa ação que está em debate e que está sendo proposto acordo, os autores não foram excluídos da ação. Eles permanecem na ação e a APA consolida cada vez mais a atuação dela apenas como representante processual. Então, ela difere as outras 4, que têm um volume de sucumbência alto a ser pago, ela difere um tanto dessa ação porque os autores estão presentes, a APA está sendo considerada em forma quase que inequívoca como representante processual, embora a FAPES não queira que seja reconhecido dessa forma. Para a FAPES, eu não entendo qual é a motivação, talvez apenas pecuniária, seja a questão de que a APA permaneça de forma solidária para ter o lastro para recebimento dessa sucumbência. Pode ser isso, mas isso apenas eles podem declarar. Nas demais ações em que os autores estão presentes e a APA está como representante, temos uma ação que... Deixa eu voltar aqui. Temos uma outra ação que... Não, só um momento. É uma tributação do imposto de renda. São 11 os autores. E, nesse caso, a sucumbência, ela gira em torno de R$261 mil. Porém, a APA, nesse caso, nessa ação, ela é considerada apenas representante processual, isso está ficando bem definido, e também os autores constam como no polo ativo da demanda, em litisconsórcio. Então, seria uma ação de bitributação que sofreu embargos à execução pela União. A União ganhou esses embargos, então existe contra esses 11 autores uma sucumbência a ser quitada. E creio que a APA não vai ser responsabilizada nesse caso. Uma segunda ação que também está nesse mesmo nível de preocupação foi uma participação nos lucros. Essa ação houve
Essa ação está em curso ainda, o mérito ainda não foi julgado, vai ser julgado, mas vai ser julgado improcedente, porque isso já foi decidido nas instâncias superiores e não há como reverter essa condenação. A estimativa de honorários, nesse caso, é em torno de R$ 76 mil. Também são 5 autores, e esses 5 autores teriam que arcar com esse ônus. Nessa ação, a APA entra como representante processual, os autores não foram excluídos, e está sendo trabalhado para que cada autor responda proporcionalmente ao proveito econômico que viria a ter nessa ação. Assim como nas demais 4 ações, também está sendo trabalhado, vai ser trabalhado nesse sentido, que haja a divisão proporcional ao proveito econômico que cada autor teria. A outra ação, também participação dos lucros, de igual forma também vai ser rejeitada pelo judiciário. Deixe-me ver se já houve o julgamento dela. No caso, houve também desistência da ação. Houve desistência da ação, nesse caso também. Os autores também foram condenados a 10%. Está tramitando no STJ no momento essa ação. Os honorários estabelecidos no STJ, agora recentemente, sobre o valor da causa, de 7.900.000, então, honorários estimados, sem correção, atualmente em torno de R$ 800 mil, que pode ser um tanto ampliado, e está sendo trabalhado nessa ação que a APA figure exclusivamente como representante, como vem acontecendo, mas que isso fique cada vez mais consolidado, e que os autores, proporcionalmente, assumam a responsabilidade de acordo com o proveito econômico que teriam se a ação fosse procedente. São 20 autores e temos mais uma ação. Na realidade, são 4 ações, e essas 4 ações foram mencionadas aqui. Eu posso passar o número das ações, mas não sei se é interessante no momento. Então, a ação que mais preocupa é essa do acordo agora, porque as outras 3, teoricamente, estamos conduzindo para que a APA fique consolidada como representante processual e ainda trabalhando para que seja definido proporcionalmente a divisão da sucumbência entre os autores, exclusivamente entre os autores, e de acordo com o proveito econômico que cada um teria. Então, a sucumbência seria proporcional a esses autores. Nessa ação que vocês podem vir a fazer um acordo ou não, é que ela é mais preocupante por causa do imbróglio que foi criado anos atrás com a exclusão dos autores da ação, deixando apenas a APA como representante processual, com uma mistura de classes de ação. Hamilton, o que mais você poderia sugerir que eu tentasse versar agora para os demais? Mais ou menos tentando resumir ou tentando fazer um levantamento do que você apresentou, as ações, então, que são mais preocupantes em termos de valor são essas 4. São essas 4. Uma de 800 mil, e uma outra de 200 e poucos mil de sucumbência, né? Isso. Uma outra de cento e tanto, a outra, quais são, em termos de valores, assim? Em termos de valores, então temos uma primeira, que está sendo definido agora o valor no STJ, já foi definido o valor, apenas discutindo a questão da representação, consolidação da representação e distribuição proporcional aos autores. Na data de hoje, sem a correção, R$ 800 mil, para ser dividido por 20 autores. Temos uma ação essa ação de horas extras, que está em debate, se faz ou não o acordo, gira em torno de 650 mil, os autores não estão presentes diretamente na ação, eles foram excluídos do polo passivo, mas, como a APA é representante desses autores, inequivocamente entendo que eles vão ser chamados, ou deveriam ser chamados, a participar do cumprimento de sentença. Então,
algo em torno de R$700 mil, essa ação desse acordo agora. Tem uma terceira, que os honorários também seria participação no lucro, nos lucros. Houve também desistência e a sucumbência é em torno de R$76 mil. A APA é representante dos autores e os autores constam na ação. Vai ser trabalhada a questão da divisão proporcional, de acordo com o proveito econômico que teriam. E uma quarta e última ação, que na realidade o valor da sucumbência atualizada daria em torno de R$71 mil, né? Ela teria um valor de causa não atualizado de 261 mil, que é atualizado, traz hoje uma sucumbência de R$71 mil. Essa seria uma bitributação do imposto de renda, em que, em embargos à execução, a União conseguiu reverter a decisão a um certo número de autores. Eu acho que oito autores estão sucumbentes nessa ação, outros 3 ela continua como procedente. E nesse caso, a representação é clara, os autores estão bem individualizados, creio que não vai haver problema quanto à penhora, desde que trabalhados agora nesse sentido de não deixar haver essa penhora, né? A que mais preocupa seria que o doutor Hamilton e o corpo jurídico tentaria fazer o acordo para que evitasse essa surpresa. Mas é uma surpresa, é algo negativo, mas considerado como um erro do judiciário que talvez possa ser remediado com ações, no caso, atos judiciais futuros, para que isso não venha a ocorrer, não venha a prejudicar a APA, né? Deixar a responsabilidade a cada autor da ação. Pois não, Milton. Uma outra coisa, então, só um detalhe aqui, doutor Itaparica, nessa ação que você falou de sucumbência de 76 mil, quantos autores são? Deixa eu me levantar. São 5 autores. Sim, tá. Bom, em relação a outro ponto, que eu acho que era interessante se comentar, nessa ação do acordo, que a gente vai ter assembleia agora no dia 15, não havendo o acordo, poderia judicialmente também se requerer essa distribuição proporcional das custas entre os autores? Ok, é uma ótima pergunta. Deixa eu só completar, doutor Carlos, eu recebi aqui agora por WhatsApp um associado que não está conseguindo entrar porque ele mora fora e o sinal é muito ruim. Ele está perguntando o seguinte: não existe mais nada que possa ser feito para essa ação do acordo, né, dos 640 mil, excluir a APA e manter a execução com relação aos 20 autores, já que ele sabe que foram localizados, inclusive, os herdeiros, pensionistas, no caso dos autores falecidos. Está dizendo qual o procedimento, o que a APA vai fazer em relação a isso? Vai deixar, o acordo, então, seria a única saída, ou poderia ser feito, ainda haveria algum ato processual aí, nesse caso, para excluir a APA e manter os 20? Só para completar aí a pergunta do doutor Hamilton, com a pergunta desse associado. A questão nesse processo específico, né, em que se pretende o acordo, houve uma exclusão, ao meu ver, equivocada dos autores e a manutenção da APA como representante processual, parecendo que ela seria a responsável. Entendo que, respondendo à pergunta, tentando ser mais direto possível, que os remédios jurídicos existem, né? Dentro da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que seria a execução que a FAPES está fazendo, seria abordado essa questão, né, da falta de legitimidade, carência de ação, porque se ela está direcionando esse cumprimento de sentença diretamente para a FAPES, né, ao meu ver,
é equivocado. Porque quem eram os beneficiários, ou quem são os beneficiários do proveito econômico dessa ação são os autores. Eles foram excluídos do polo ativo para não constar apenas dentro do sistema do judiciário. Mas não significa que de todos eles foram excluídos da responsabilidade de serem os representados da APA, né? Eles continuam como sendo representados. Como falei, houve um equívoco quando não se mudou a classe da ação também pelo judiciário quando excluiu os autores. Isso é o meu ponto de vista. Então, leva a diversas consequências, mas eu não posso ficar adiantando todas aqui, porque seriam os meios de defesa que vamos trabalhar, né? Seria a estratégia de defesa da APA e dos associados também. Tem diversos pontos que podem ser buscados nessa ação, fazendo uma análise minuciosa dela, para que tente reverter a situação de ser entendido como responsável a APA, né? Carrear a responsabilidade de chamar de volta os autores para essa ação e trazer a eles a responsabilidade que seria decorrente do pretendido proveito econômico. Então, eu creio que a resposta é essa. Existe possibilidade real do afastamento da APA, quanto condenada solidariamente ao que quer fazer crer a FAPES, né, trazendo a responsabilidade apenas aos autores. Então, em tese, seria isso. Não tem como alongar, porque se eu for alongar qual seria a defesa utilizada, já estaria antecipando para a FAPES, caso vocês não aceitem o acordo, aquilo que se pretende fazer, o que não seria o ideal, para os autores, principalmente, e para a FAPES, e para a APA. Tá. Dentro dessa apresentação, dessa sua colocação, essa responsabilização dos autores poderia ser pedido um pagamento proporcional a cada um dentro do processo? Esse pagamento proporcional a cada um, ele vai ser, se por acaso continuar com a ação, vocês entenderem que não deve fazer o acordo, ele vai ser buscado. Mas isso já deveria ter sido preparado nessa ação anteriormente. Pode acontecer de eventualmente acontecer uma condenação solidária a esses autores, né? Inclusive, uma condenação solidária à APA, que seria considerado um erro, mas isso pode acontecer, né? Existem muitos erros no judiciário que acontecem, que ficam, às vezes, são difíceis de ser revertidos, né? E por mais que se tenha as ferramentas, como no caso aqui, foi levantado por um colega advogado. Não, nesse caso, entra-se com embargo de terceiros. Ok, essa é a medida teórica perfeita, né? Mas, em certos casos, não prevalece. Por mais que se tente, por mais que tenha sido com a medida correta, no prazo processual correto, por vezes não acontece de prevalecer como esperado. Isso acontece também. Mas a questão, teoricamente, seria essa: a exclusão da responsabilidade total da APA e a pretensão nossa de responsabilização dos autores de forma proporcional ao proveito econômico que teriam. Ou seja, quem buscou uma maior quantidade de recursos através daquela ação, proporcionalmente pagaria maior sucumbência. E aquele que teria um salário mais baixo e que visava um proveito econômico menor com essa ação, provavelmente, e a pretensão é essa, tentar carrear o menor valor possível. Agora, se for considerado solidário e um desses vier arcar por inteiro com a sucumbência, ele pode pedir o regresso aos demais. Doutor Carlos, só para lembrar, a própria FAPES, na proposta dela, ela já juntou uma planilha
com os valores que caberiam a cada um, porque, se não me engano, a condenação não, foi sobre 10 salários, nesse processo em especial, não foi sobre o valor da causa, foram condenados em 10 salários dos autores. Então, tem pessoas que ganhavam muito mais, 10 salários equivalia a mais, condenação foi maior. A própria FAP Junta, ela já fez essa conta, entendeu? Então, tem valores menores e tem valores maiores, divididos proporcionalmente. Se não houvesse a solidariedade, cada um pagaria apenas a parte que lhe cabe, né? Tem essa planilha já que a FAP já nos enviou. A doutora Marta levantou muito bem. Embora o valor atribuído à causa no início da ação tenha sido um valor baixo, a FAP conseguiu reverter através de impugnação ao valor da causa, ela conseguiu reverter esse valor baixo atribuído e conseguiu, por isso, essa sucumbência tão alta, porque ela atrelou justamente ao valor da causa o proveito econômico de acordo com os 10 salários de cada um dos participantes, né? Então, por isso, eu entendo que o justo, né, seria que cada um pagasse proporcionalmente ao proveito que teria economicamente, e a APA já fez esse levantamento, a FAPES fez esse levantamento quando atribuiu a impugnação dela ao valor da causa, e isso acabou prevalecendo como valor da causa, o levantamento de 10 salários de cada um dos associados que participaram da ação. Então, eu creio que seria um contrassenso ela tentar uma solidariedade agora, né? Não seria justo com os associados, porque os associados fazem parte do sistema BNDES, em todos estão juntos praticamente todo o tempo, né? Muitos são associados da própria FAPES e de outras associações, então o correto nesse caso seria que ela, não vou falar que ela agiu, que agisse proativamente em relação aos associados, né? Trazendo a eles o que direito seria devido a ele, a cada um deles. Então, essa seria a medida mais proativa em benefício, né, da cooperação dos associados. Levar a cada um e cobrar a cada um o que lhe é devido, né? Porque, parece que saiu uma imagem aqui agora, porque fazer de forma solidária, ela age de forma contrária, é o que eu posso dizer, essa proatividade em favor dos associados. E todos são aposentados, todos são do sistema BNDES. Eu creio que deveria haver ao pesar a mão dessa forma, pedindo solidariedade, deveria haver uma forma de mitigação disso pela proatividade em benefício dos associados que são comuns a todos. Mas, isso não havendo, nós vamos tentar buscar isso, essa proatividade, essa boa-fé processual nessa questão da divisão proporcional ao proveito econômico de cada um. Tá. Pois não, doutor? Doutor Itaparica, eu acho que ficou muito claro já as questões que eu levantei, eu acho que já apresentou de forma muito clara e bem nítida para todo mundo. Eu pediria, então, a Marta, se pudesse ler aí as questões que chegaram no chat, para o doutor Itaparicas poder ir respondendo cada uma, por favor. Tem coisa aqui que eu não sei se o doutor Carlos vai poder responder, porque não é do conhecimento dele, mas talvez ele possa ajudar. A dona Vera Barreto pergunta: os advogados dessa ação são da APA ou são terceirizados? No caso de terceirizados, por que a APA está negociando com a FAPES? Essa é uma. Sim, eu vou responder essa pergunta. No caso da dona Vera, isso pouco importa se os advogados são terceirizados ou se eles são contratados. Nesse caso, os advogados, eles têm o direito a essa sucumbência, né? Ela pode ser executada tanto individualmente pelos advogados, em processo apartado, como pode ser executado da forma que está ocorrendo, tendo a FAPES encabeçando a ação. Isso não desnatura que, de qualquer forma, seja acarreado para os advogados, né, essa sucumbência.
eu acredito que a questão, isso eu vou falar pelo que eu acredito, não pelo que o Hamilton já tem me passado, ou a própria APA, que a questão da negociação é para tentar, com a FAP diretamente, para tentar trazer um menor prejuízo futuro, uma menor, como posso dizer, um menor desequilíbrio, mesmo que seja temporário, de uma ação que possa decorrer de uma futura penhora, né? Mesmo que equivocada essa penhora. Eu acho que seria uma forma da APA tentar ajudar os associados, mas para isso teria que contar com a colaboração de outros tantos associados que não fizeram parte da ação. Então, e essa discussão com a FAPES é porque a FAPES ela seria, teoricamente, a dona da ação, mas a dona desses recursos são os advogados, também de forma teoricamente falando. Espero ter respondido a doutora Vera. Complementando o doutor Taparica falou, o seguinte, o advogado, por lei, o direito de sucumbência é dele. Mesmo terceirizado, ele pode abrir mão, né, cobrando honorários lá, contratado com o cliente, ele pode abrir mão desse honorário de sucumbência e ficar para os autores. Ele pode abrir mão. É um direito que ele pode transferir para terceiros. Então, quer dizer, mesmo sendo terceirizado, o advogado tem direito, mas ele pode transferir. Nesse caso aí, eu não sei porque se a FAPES e o próprio advogado estão entrando com a execução em nome da FAPES, porque ele deve, provavelmente, ter feito esse contrato com a FAPES. Só complementando aí. Certo. Bom, Pode continuar. É uma possibilidade, né? Mas, de qualquer forma, que não afasta o direito à cobrança de uma parte, ou pela própria FAP diretamente, ou pelos advogados em autos apartados. Agora, qualquer negociação que tenha fora a isso, aí só cabe a eles lá, FAPs e os advogados deles, né? Eu comentei isso na última live, que a gente não conhece o acordo, entendeu? Dos escritórios que representam a FAP. A gente não sabe se houve um acordo de reverter esses honorários para a FAPES, porque a FAPES fala muito em voltar os recursos para o fundo, entendeu? Então, assim, se esses recursos não são da FAPES, são dos advogados, não haveria por que ela insistir em que ela tem que cobrar essa sucumbência, porque tem que os valores voltarem para o fundo. Tá, só um outro comentário. O Jorge, o doutor Itaparica já respondeu, eu não sei se você não estava presente, quantas ações estão nessa mesma situação, qual o valor total. No momento, são 4, e ele já passou os valores, que é esse de 640 mil, que é o que está sendo discutido hoje, uma de 71 mil, outra de 76 mil e outra de 800 mil. Tá bom? Depois, se você quiser, eu mando para você individualmente, ok? E o doutor Borges está aqui comentando que a votação da AGS era para aprovar ou não o acordo. E fez um comentário aqui, não é uma pergunta, é só um comentário. É a opinião dele. Aprovar o acordo nos permitirá gerar o risco e não aprovar, não. Isso é só um outro comentário. Ah, tá, o Jorge falou, ok, a pergunta foi anterior à fala do doutor, então o Jorge já está esclarecido. Não tem mais perguntas. Doutor Hamilton, se quiser só complementando, doutor Itaparica, é porque a gente tem que colocar a coisa em termos muito diretos, em função de uma deliberação de assembleia. Obviamente, a votação será aprovar ou não aprovar o acordo. O que eu estou querendo dizer é que, se nós não aprovarmos o acordo, nós vamos ficar sujeitos a todas essas contingências processuais. Não tem nenhum advogado que possa garantir se haverá ou não risco e quais as consequências do prosseguimento da ação. Se nós aprovarmos o acordo, nós temos uma nova situação que vai nos permitir gerir o risco, eventualmente já fazer o recebimento daquelas pessoas que querem sair da ação, e nós vamos ter que cobrar daquelas pessoas que não fizerem o pagamento.
só lembrando que isso tem impactos orçamentários dentro do balanço da APA, e isso tem impactos também em relação à nossa situação de risco na hipótese de uma penhora online. Então, só para ficar bem claro, eu acho que dessa forma a gente pode esperar que as pessoas tomem uma decisão. Se nós aprovarmos o acordo, nós passamos a gerir o risco. Se nós não aprovarmos o acordo, nós vamos estar apostando nas contingências processuais, que nós não sabemos quais são. Está correto o meu raciocínio? Bom, a intervenção do doutor Aloysio é perfeita. A palavra é gestão de risco. Se vocês querem, os associados, gerir esse risco e de que forma, né? Se entendem que devam aceitar o acordo, vai ter um parcelamento, alguns já estão predispostos a pagar, então esse risco ele vai ser atenuado, né? Embora haja outra questão que seja a assunção pelos demais associados desse risco conjunto, né? Mas a questão é perfeita, é gestão de risco. A decisão, como eu falei até no início, em relação ao acordo, se pretende mitigar essa questão de uma possibilidade de penhora online ou não. Então, gira em torno disso. Questão de gestão de risco, muito bem apresentado pelo doutor Aloysio. O doutor Hamilton sempre foi nesse sentido também, de gerir o risco com o acordo que está sendo proposto. Eles, pelo que eu lembro do acordo, o doutor Hamilton pede que seja transferido para a APA a cessão dos direitos de cobrança, então eles vão cobrar a outros associados que não arcarem diretamente com os valores nesse momento. Então, a gestão de risco é essa, realmente. Se pretende fazer o acordo evitando uma possibilidade de penhora, ou arriscam no processo essa possibilidade de penhora. Uma coisa ou outra, a supressão ou não da possibilidade de penhora. Doutor Carlos, aqui a Ana pergunta, eu posso responder, Ana, se todos os autores nessa ação já foram contactados. Sim, são 20 autores, e eu formei um grupo no WhatsApp em que eu tenho contato com esses 20, e localizei, inclusive, os sucessores, as pensionistas, no caso, e os herdeiros, no caso de quem não tinha pensionista. E agora consegui localizar a última que faltava, que é o filho de uma das que faleceu. Então, eu tenho todos contactados, tá? E ela pergunta, eles concordam em cada um assumir a sua parte? Olha, pelo menos até agora, eu diria que 60% sim, tá? Os outros ainda têm alguns questionamentos, como, por exemplo, vai ser corrigido, eu posso parcelar, então ainda não firmaram, tá? Não se manifestaram pela aceitação, porque ainda tem dúvidas com relação a isso, tá? Aqui, outra pergunta que o doutor Hamilton falou, aqui a Ana também pergunta, essa cobrança regressiva seria amigável ou judicial? E só para fechar, o doutor Hamilton comentou que afetaria o balanço da APA, mas nós ainda não recebemos o balanço. Aí não é com a diretoria jurídica, né? Mas se o doutor Hamilton vai responder. Aí aqui o Jorge fala, como estamos negociando com a FAP, se não sabemos se realmente os advogados passaram a titularidade do direito a receber para ela? O doutor Carlos já disse que, né, não importaria. E o Gabina diz que a Sônia Guedes diz, a decisão que for tomada na GE, de 15/12, servirá apenas à ação em questão. Doutor Hamilton comentou, né, vamos criar aí um precedente, porque não tem como aprovar essa e as outras 4 que estão aí, as outras 3, serem discutidas de outra forma, né.
Bom, aí o doutor Hamilton comenta. E aqui, o doutor Borges, o Gabina diz, doutor Borges, permita-me discordar. Aprovar o acordo é abrir um desnecessário e perigoso precedente para as demais ações. A APA deve se defender facilmente e evitar, andou aqui, e facilmente da eventual e completamente descabida penhora online que venha a recair em suas contas. Marta... Tem mais comentários aqui do que perguntas, né? Então... isso que eu queria observar. Vamos ficar só com as perguntas de esclarecimento. Essa live aqui, ela é para apresentação das dúvidas ao doutor Itaparica. Tá? Cada um vai formar a sua opinião, acho que até pode botar no grupo da APA, eu não vejo problema nenhum. Mas aqui a ideia é a gente ter esses esclarecimentos para dúvidas que tiveram os associados. Agora, se for comentário, for observação... Tá bom. Deixa eu fazer então só mais uma... no grupo, na rede da APA, tal, vamos ter as dúvidas, tá? Se até elas acabarem aqui, porque a live é para esse objetivo, tá bom? Tá. Se acaso a AGE vote favorável à celebração do acordo, isso não vai fragilizar juridicamente a APA no sentido de fugiu aqui. Espera aí, só um minutinho. Quando entra uma pergunta, a tela roda. Fragilizar a APA no sentido de dar o mesmo tratamento a associados que forem executados no futuro? Essa é uma pergunta. É uma pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, doutor Itaparica, depois você poderia dar a sua opinião. Eu acho que as situações, elas não são exatamente iguais, tá? Evidentemente que o processo é igual, mas como falou o doutor Itaparica, tem ações em que está bem estabelecido que a APA é representante, está bem estabelecido os autores e que está bem estabelecido a forma de se distribuir essa cobrança do sucumbência entre os autores. Então, quer dizer, essa situação, teoricamente, elas são aparentemente iguais, porque se refere à sucumbência, é outro processo e tal. Agora, evidentemente que cada caso vai ter que ser examinado individualmente. Não sei se essa é a posição do doutor Itaparica, mas eu penso assim. Tá? Pode responder também a sua posição, doutor Itaparica, por favor? Pois não. Em resposta ao Hamilton, né, doutor Hamilton, temos que a atuação nesse processo, para esse acordo, realmente está um pouco mais fragilizado a questão dessa responsabilidade da sucumbência, né? Não que seja devido, eu continuo dizendo e entendendo que não é devido à responsabilização da APA, mas como a doutora Luísa falou, seria uma gestão de risco. Agora, se isso é pertinente e se isso é interessante para a APA, para os associados, eu acho que cabe a vocês decidirem em assembleia. Mas eu entendo que ela é representante processual, que esse patrimônio que vai ser afetado deve ser o dos autores. Nos outros 3 processos, a situação está um pouco mais clara. A APA figura bem como representante processual e a sucumbência vai recair sobre os autores. Em 2 deles, estamos vamos trabalhar para que seja proporcional e isoladamente, né? Tem um terceiro que vai ser um pouco mais fácil fazer isso, mas a solidariedade dos autores ao pagamento da sucumbência nesses outros 3 processos é mais certo e com exclusão quase que 100% da APA. Porém, como a doutora Luísa já falou, e quem é advogado militante sabe, na justiça tudo acontece, né? Porque estamos do lado de cá defendendo uma situação. Existem outros tantos bons advogados defendendo a situação do outro lado.
e cada um com seus interesses, e no meio disso está o judiciário, e cada juiz pensa de uma forma, cada magistrado pensa de um jeito. Então, por isso vocês devem pesar se devem ou não fazer o acordo, porque, teoricamente, nesse caso do acordo agora, processualmente a APA estaria isenta. Mas estamos num país de muita volatilidade, em termos de tudo, inclusive da justiça e das decisões do judiciário. A cada hora vemos uma decisão diferente. Então, a gestão do risco cabe a vocês decidirem se preferem fazer valer o que seria o direito ou preferem acordar nesse momento e tomar a posição pela composição. Os outros 3 processos estão melhor encaminhados, estão melhor bem definidos. A APA, representante processual, os autores no polo ativo, né? E ao que tudo indica, vamos conseguir a responsabilização individual e proporcional a cada autor. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Doutor Carlos, tem mais uma pergunta. Essa eu posso responder. O Figueiredo está perguntando: as despesas com a ação, desde o seu início, foram custeadas pelos autores ou pela APA? Pelos autores. Tá? Os honorários iniciais aos advogados do escritório, do MCP, foram pagos pelos autores. E qualquer outra despesa eventual que tenha sido um GRERD, qualquer despesa nesse sentido, a APA apenas paga por questão de prazo, porque às vezes é difícil localizar todos os autores para que cada um faça o pagamento do seu depósito. Também dividir um GRERD por 20 pessoas, então a APA paga, mas ela cobra, tá? Ela repassa e as pessoas depositam o valor na conta da APA. Então, desde o início, as despesas foram pagas pelos autores. E a Ângela Carvalho está perguntando aqui: como a APA negocia com a FAP se esta não comprovou representar o escritório de advogados? Essa é uma pergunta. É uma boa pergunta da Ângela, mas como o doutor Luiz já falou, é questão de lei, né? O artigo, eu vou colar aqui, já tinha feito essa pergunta anteriormente, o artigo 23 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, ele diz o seguinte: o advogado e seu constituinte possuem legitimidade para execução dos honorários de sucumbência, né? Então, isso fica bem claro. Tanto a FAPES quanto os advogados podem fazer esse cumprimento de sentença, podem fazer essa execução. Agora, se a FAPES tem algum acordo com os seus advogados, com o escritório constituído, isso é uma questão interna da FAPES e dos advogados, né? Se eles levarem à frente essa execução, não há quem possa se miscuir nisso, né? Os honorários advocatícios são devidos, né? Podem ser executados tanto pela FAPES quanto pelos advogados da FAPES, individualmente, e é uma relação interna deles. Se a FAPES quiser trazer isso, ou se vocês quiserem forçar a FAPES trazer isso à negociação, aí é uma questão de negociação, e não de direito de saber ser. A resposta seria essa. A Ângela complementa: mas se a FAPES alega que reverterá para o plano, há um documento? Bom, não um documento, não? Isso eu não participo da negociação, eu só participo da parte jurídica e da acompanhamento e defesa dos interesses da APA e dos associados, tentando reduzir ao máximo o prejuízo que já foi criado em instâncias e pelo escritório ou pela condução anterior. Eu gostaria de informar aí nessa questão, Marta, que como falou o doutor Itaparica, juridicamente pode ser cobrado por um pelo outro. Se não se sabe, como falou o doutor Itaparica, uma negociação interna e que levaria essa possibilidade de juntar no plano de previdência ou não. Não sei qual é o acordo interno, e no momento que nós estamos vivendo de decidir a respeito de um acordo ou não, saber se a cobrança pode ser pelo advogado ou pela própria FAPES. Como os dois podem fazer...
Até porque essa foi a pergunta da não está dentro Ângela. do processo. É extra-processo. Não está dentro do processo. Então, não se pode discutir esse assunto. Exato. Isso daí é uma Entendeu? questão interna lá entre eles, tá? Entre a FAPES e os advogados terceirizados. Como juridicamente falou o doutor Itaparica, a cobrança pode ser feita diretamente pela FAPES ou pelos advogados. Está sendo feita pela FAPES, está dentro da lei, não se dá para discutir em juízo essa alegação. Mais uma pergunta aqui. Nesse caso, a APA assumiria perante os advogados credores o pagamento parcelado da totalidade dos honorários, repassando aos autores extrajudicialmente, ou os autores já vão assumir nos autos, no acordo, a sua cota parte e a APA ficaria com o residual? Pergunta da Ana. Agora, essa parte aí, Ana, como falou o doutor Itaparica, é uma questão interna lá entre eles. O que a gente tem que levar em conta é se a FAPES tem legitimidade para fazer essa cobrança judicial. O doutor Itaparica esclareceu e mostrou até o artigo processual que estabelece isso, que a cobrança pode ser pela FAPES ou pelos autores, pelos advogados individualmente, em processo apartado. Quer dizer, essa parte é o que a gente tem que estar atento, e essa parte está legítima. Então, se o que foi feito de acordo entre eles, entendeu? Para efeito de execução judicial, não se tem que levar em conta, não é levado em conta. Tá? Não sei se o doutor Itaparica quer acrescentar mais alguma coisa. Olha, a última pergunta... A Ana falou, não, estou falando de nós. A última pergunta... Desculpe. A última pergunta que a doutora Marta leu, eu não consegui compreender o contexto, né? Se ela quiser repetir, eu posso tentar verificar qual seria o contexto. Não, deixa eu dar uma explicação aqui, Marta, por favor. A FAPES, ela é uma fundação que administra o fundo de previdência do BNDES, do sistema BNDES. E ela, já em declarações passadas, falou que esse valor que ela está cobrando de sucumbência iria ser depositado nesse fundo. Então, essa que vem a questão que está sendo apresentada aqui. A dúvida é exatamente se ela está alegando que vai depositar no fundo esse valor, que é um valor que vai ser, esse fundo é para cobrir as aposentadorias, né, complementação de aposentadoria do plano. Se ela está falando isso é porque não vai por os autores. Então, eu respondi que é uma questão interna, nós não sabemos, como falou o doutor Aloysio, não sabemos se teve um acordo em que a FAPES já pagou esses honorários, independente de chegar no fim da ação, e eles cederam para a FAPES o direito, isso eu não sei. Mas a explicação, então, é essa, o Itaparica. Que a FAPES... A Ana não está... Ela falou que não me refiro a FAPES. Não seria melhor que ela tentasse explicar? Porque escrever fica difícil, ela não está entendendo a resposta. Olha, a Ângela falou, o doutor Itaparica vai saber responder. Eu posso tentar explicar, porque o Itaparica é o seguinte, se nós fizermos um acordo, nós temos uma situação que cobre a totalidade da dívida. Como existem autores que querem pagar a parte deles, isso poderia ser feito direto nos autos, ou a APA se compromete e depois eles fazem o pagamento para a APA. Parei. A pergunta seria essa? Deixa eu dar uma explicação. Aloysio, você ficou sem som. Deixa eu explicar a pergunta. Alô? Vocês me escutam? Pois não? Sim. Sim, Posso tentar explicar a minha pergunta, por favor? Claro, sim. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de saber, nos termos desse acordo, se a APA, perante os advogados credores, ela nos autos assumiria a integralidade da dívida com pagamento parcelado e extrajudicialmente trataria de
de tentar reaver, né, dos autores a quota-parte de cada um, ou se nessa oportunidade em que um acordo vai ser, né, homologado judicialmente, se esses autores já estariam dispostos a assumir sua quota-parte, de modo que eles fossem executados diretamente na sua quota-parte, lógico, na sua proporção, diretamente pelos advogados da FAPES. E aí a APA, nesse caso, não ficaria com 800 mil reais, ela ficaria com bem menos, com o residual. Eu posso dar um detalhezinho aí, por favor? Ana, no acordo, se você dá uma lida lá, ela está previsto que nos primeiros 90 dias seria aguardado que aqueles que pretendem fazer o acordo diretamente fariam acordo diretamente com a FAPES na proporção deles, tá? E aí sairiam do processo e nessa negociação, nessa assunção de dívida perante a FAPES, seria feita um acordo, ou vai pagar parcelado, ou pagar à vista, tem vários interessados em pagar à vista também, e sairiam do processo. Então, realmente, o valor desses 640 mil do acordo não seria integralmente assumido pela FAPES, teoricamente, pela APA, teoricamente, porque tem um período em que esse pessoal que quer pagar a sua parte e sair do acordo já faria isso. Aqueles que não pagassem nessa parte, a APA assumiria o restante da dívida e seria cobrado administrativamente dos associados autores a parte proporcional a cada um. Aqueles que, eventualmente, administrativamente não fizessem um acordo, um pagamento, aí seria continuaria uma cobrança judicial, que seria feita também pelo escritório do doutor Itaparica. Nós temos situações em que associados estão querendo pagar, mas ele diz que não tem condição de vir na APA, na FAPES, porque ele está de cama, não levanta da cama, mas se trouxer para ele assina, faz, quer dizer, são situações individuais que, eventualmente, a parte dessa cobrança administrativa seria feita pela própria APA. Evidentemente, um custo, eu teria que mandar alguém lá para explicar para ele, e ele assumir, enfim, seria uma negociação administrativa, mas, teoricamente, seria isso. Teria um prazo para aqueles que querem assumir a parte deles somente sair do processo, fariam esse acordo, depois disso a APA assumiria, e essa parte que foi assumida seria cobrada administrativamente, primeiro, e depois seria passada para o escritório Itaparica fazer a cobrança judicial dos demais que não assumiram a parte deles. Essa daí é só um resumo do acordo para ficar mais claro aí como é que está previsto o funcionamento do acordo. Perfeito, agora ficou claro. Obrigada, tá? Doutora Hamilton, a Maria Leda quer saber quem pagará o escritório de advocacia do doutor Itaparica que acompanhará os processos? Os autores das ações ou a APA? Seria o que está previsto no contrato de cobrança do escritório é a APA, tá? O custo está sendo pela APA. Inclusive, a não ser que seja judicialmente. A cobrança que foi feita judicialmente, você tem lá os honorários lá, e essa parte de cobrança judicial, como é que seria feito, talvez o doutor Itaparica, creio que pode dar mais esclarecimentos aí. Bom, eu acho que, trazendo essa pergunta, doutora Hamilton, o que a interveniente perguntou se no acompanhamento desses processos, se é a APA ou os autores que pagam os honorários, né? No acompanhamento não, é também a cobrança, ela está querendo saber, a cobrança daqueles que não fizeram acordo, não pagaram, a parte deles, se tiver que ser cobrado judicialmente, seria o seu escritório, e esses honorários já estão previstos no contrato, como seria regido esses honorários, e ela quer saber se esses honorários
que vão ser pagos pelo seu trabalho, pelo escritório do seu trabalho, se seriam assumidos pelos autores. Seriam adiantados pela APA e assumidos pelos autores. Respondido? Acho que sim. Mais alguma dúvida? O Carlos Gabina está perguntando, ora, se a APA pretende cobrar judicialmente os devedores recalcitrantes, por que não deixar a FAPES com esse encargo? Essa pergunta é para mim? Não, deixa eu responder primeiro aqui, olha, eu acho que essa posição é uma posição que se deve levar em conta, evidentemente, e eu acho que é uma posição que não tem dúvidas para ser explicadas pelo doutor Itaparica, porque isso aí é um argumento a favor de uma posição ou de outra. Eu peço que os colegas que têm assim, um argumento, uma posição e queira esclarecer ou fundamentar essa posição, possam fazer isso lá na rede da APA, tá? Porque, como eu disse aqui, o doutor Itaparica está aqui para esclarecer dúvidas, já fez o levantamento que foi solicitado, já apresentou as ações que são mais complicadas, são essas 4, e já deu os valores, já deu a quantidade de associados. Eu já falei, inclusive, que, a pedido do presidente Antônio Miguel, a diretoria jurídica está levantando o nome de todos os autores de cada uma dessas 4 ações, e vamos comunicar a todos que eles são parte dessa ação, vamos dar o valor da ação, vamos dar a motivação da ação e prestar mais esclarecimentos para cada grupo de cada ação. Então, essa posição que é colocada pelo Gabina, ela é uma posição válida e é um argumento que eu acho que é válido para se colocar na rede da APA, mas vamos nos reter aqui, por favor, só a parte das dúvidas com relação à execução, uma alternativa de não haver o acordo e dúvidas em alternativa de ocorrer o acordo. Como esclarecemos já como o acordo, como é que seria a cobrança dos outros no caso de acordo. No caso de não acordo, seria se lutar, como apresentou o doutor Itaparica, lutar judicialmente para que se obtenha isso que o Gabina falou, havendo os riscos que foram apresentados muito bem pelo doutor Itaparica e que a gente vai ter que avaliar, cada um avaliar para fazer a sua votação lá no dia da Assembleia. Tá? Não sei se consegui esclarecer alguma coisa, pediria ao doutor Itaparica se puder assim, complementar alguma coisa ou corrigir alguma colocação minha, por favor. Bom, eu não vejo no que complementar, né? Porque, como o doutor Gabina levantou, realmente, se essa condenação ficasse especificada nesse processo, individualizada e proporcional ao proveito econômico, né, deveríamos tentar carrear isso para que a FAPES tenha esse trabalho, né? Porém, conforme a doutora Luiza levantou, conforme a APA pretende, conforme a doutora Luiza vem conduzindo, a questão é a gestão do risco. Se vale a pena ou não o risco de ter uma conta penhorada, mesmo que indevidamente, né? Entendo ser indevido, entendo que a APA é apenas representante processual, entendo que quem deve pagar são os associados individualmente e proporcionalmente. Porém, até chegar a isso, é um caminho que vai ser resistido pela FAPES, porque, pelo que vejo nesse processo, ela quer os recursos, né? Ou os advogados pretendem ter esses recursos, eu não sei como funciona essa divisão de recursos entre eles, eu acredito que seja dos advogados, até que haja uma prova em contrário, acho que não vai ser carreado para fundo nenhum, até porque se fosse carreado para o fundo da FAPES, eu acho que essa negociação não deveria ser feita nessas bases
que a FAPES vem apertando a APA. Eu acho que deveria ser mais brando, né? Se a intenção dela é cobrar, que cobre de forma branda, né? Agora, no meu ponto de vista, eu creio que esses recursos vão para os advogados, né? Porque se fosse a própria FAPES a cobrar, eu creio, como falei lá no início, ela deveria ser mais proativa em benefício dos associados. Afinal de contas, todos são egressos ou estão no BNDES ou foram do BNDES. Eu creio que a posição dela está sendo muito radical, mas é uma gestão de risco que está sendo gerida agora nesse momento, e essa gestão de risco sempre é bem-vinda. Entretanto, cabe a vocês pesar. Vamos deixar isso por conta da FAPES, buscar isso, vamos tentar carrear isso à FAPES, ou vai se tentar gerir esse risco conforme pretende a APA e a diretoria jurídica. É isso que vocês têm que analisar. Eu acho que, se era essa a complementação que o Almeida esperava, eu dei a minha pequena colaboração. Não, eu acho que foi ótimo. Eu acho que deixa bem claro. Posso seguir? Segue aí. A Sônia Guedes está perguntando se os valores dessas ações são com ou sem correção. Os valores dos honorários de sucumbência que foram apresentados. 3 delas estão próximos ao valor ideal, que seria atualização juros de mora. A de 800 mil, ela não está atualizada. Agora, essa de 800 mil não faz parte desse acordo que vocês provavelmente podem vir a aderir ou não, né? Ela não está atualizada. Ela passa por um processo de atualização e ela está sendo discutida agora no STJ. Temos um recurso para apresentar amanhã para tentar consolidar essa questão da divisão proporcional e de acordo com o proveito econômico, ratificando a exclusão melhor formulando, ratificando a questão da representação processual da APA no processo, né? Apenas representante processual. Não lhe cabe nenhum ônus nesse processo de 800 mil. Mas ela não está atualizada, tá? Ela tem uma atualização que não é conveniente falar agora qual é. Porque ela não é objeto da questão agora para saber se vocês vão ou não fazer o acordo em relação a essa ação de 634 mil que a FAP está se propondo. Processualmente não é oportuno. Doutor Carlos, a Ângela Carvalho, a pergunta do Gabina procede. Por favor, responder. Pode responder, por favor? Eu acho que já foi respondida, mas... Pergunta do Gabina, vamos lá. Pergunta do Gabina. Se a FAPA pretende cobrar judicialmente os devedores recalcitrantes, por que não deixar a FAPES com esse encargo? Isso foi respondido agora. Já foi respondido. Né? Uhum. Nesse instante. Ok. Cabe a APA decidir, cabe a vocês, associados, decidir se vão optar pela gestão do risco ou se vão optar por transferir os valores a serem quitados pelos autores. Nesse caso, a FAPES vai buscar cada um deles, solidariamente ou individualmente, se for o caso. Não tem mais perguntas. Doutor Itaparica, só deixar claro que a coisa não é tão simples. Ou seja, se nós fizermos o acordo, nós gerimos o risco. Se nós não fizermos o acordo, a gente vai deixar a FAPES fazer a cobrança. Mas como? Quando? Com que custos? De que forma processual? Isso é uma incógnita que nós não temos como responder, né? Esse é o risco que nós estamos falando. Quer dizer, nós podemos administrar o processo ou deixá-lo por conta de uma incerteza do desenvolvimento processual dessas ações. Não é tão simples assim. Se não fizer o acordo, vai para a FAPES. Vai, talvez, dependendo de uma série de circunstâncias. No caso, o Borges, né, fez essa indagação agora. Eu concordo com essa questão. A gestão do risco.
é o que está envolvido, né? O risco pode ser atenuado agora, ou ele pode não ocorrer, ou se ocorrer, ele pode vir a impactar de forma forte as contas da APA. É simples assim, eu acho que eu já falei isso no passado, né? Agora, há poucos instantes, que essa questão ela pode ser resolvida, mas depende de diversos fatores. Depende do que vamos pedir, depende da oposição que a FAPES e os seus advogados vão fazer, e depende de quem está no meio também, que é o judiciário. O judiciário ele pode atender a uma parte ou a outra, e aí estaria a gestão do risco, né? Agora, existe a possibilidade de transferir o ônus para os associados diretamente e a FAPES cobrar? Existe. Existe o risco também da APA ser condenada e não se conseguir reverter isso? Existe também. Por isso, está se decidindo em Assembleia. Gestão do risco, como bem falou a Luísa, e como bem a APA, o Borges e o Hamilton vêm levantando. Bom, parece que está entrando uma outra pergunta aqui, entendeu? Você recebeu aí, Marta? Viu aí no chat mais uma pergunta? Eu vi, mas eu tô informando aqui que nem tudo a gente pode comentar aqui nessa live por questão de estratégia jurídica, entendeu? O doutor Carlos já deixou isso claro. Então, eu estou aqui comentando com as pessoas que estão pedindo, assim, detalhes, que depois mandem em off só para a gente, entendeu? Para não desmantelar todo o trabalho que está sendo feito até agora, né? Porque a gente não sabe se, de repente, essa informação vai chegar lá na FAPES e aí vai todo esse trabalho por água abaixo. Então, é isso que eu estou respondendo aqui em off, só para quem perguntou. Eu pediria que perguntas assim mais referente a detalhes de comportamento, de atuação que eventualmente o escritório de Itaparica tiver que adotar ou irá adotar ou poderá adotar, não sejam aqui divulgados e nem questionados, porque se eventualmente não houver o acordo, eventualmente o escritório do Itaparica, que vai defender a APA e os associados, vai ter que adotar medidas que não é adequado a gente dar publicidade, tá? Quem quiser fazer perguntas que levem em conta isso, eu pediria, então, que faça através do e-mail privado da doutora Marta, ou mesmo o meu, entendeu? Não vamos entrar nessa parte de comentar em público. Não sei se estou falando. Vou divulgar o e-mail da diretoria jurídica, tá, doutora Hamilton? Vou divulgar o e-mail da diretoria jurídica mais uma vez, e qualquer pergunta que seja encaminhada para o diretor jurídico, doutor Hamilton, eu repasso para ele responder, tá? Tá, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do Jorge, posso fazer? Pode. O Jorge Paiva, como o risco será atenuado se vamos assumir integralmente o valor do acordo e depois vamos cobrar? O valor em risco é o mesmo? E acho que só para completar, porque acho que é a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa, o Cláudio Abreu está sugerindo, né, não é? No caso da GE não aprovar o acordo proposto, não seria prudente a APA manter uma reserva de dinheiro em espécie fora de contas bancárias para assegurar o pagamento das despesas correntes por alguns meses, no caso da APA ter a conta penhorada? Eu gostaria de comentar isso, porque isso daí não é uma questão jurídica que vai ser discutida judicialmente. Olha, a APA é uma associação de ex-empregados do sistema BNDES, e como associação, você não pode pegar e sair sacando dinheiro e enfiando dentro de um saco e botando debaixo do colchão, esse troço todo, não tem como se fazer isso. Tá? O controle tem que ser feito contabilmente, essa possibilidade não existe.
e não dá para se levar em dinheiro e, sei lá, converter em dólar, entendeu? Não vai botar debaixo do colchão do diretor jurídico, diretor administrativo, diretor financeiro, não pode isso. Essa hipótese aí, você me desculpe, mas não pode acontecer. Tá? E isso aí não tem nada a ver com a parte processual, que é o que a gente está discutindo aqui para efeito de se ter conhecimentos que permitam tomar uma decisão para a Assembleia do dia 15. Tá? Eu pediria que, se alguém tiver a dúvida com essa parte processual, que é com relação às opções eu acho que, inclusive, já as dúvidas todas foram esclarecidas. Eu pediria que, se não tiver mais nenhuma dúvida específica, ou se aparecer alguma dúvida específica, mandasse um e-mail para a doutora Marta, no e-mail que ela está disponibilizando, e a gente esclarece ou responde individualmente, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, quiser levantar a mão para algum esclarecimento, eu acho que já conseguimos esclarecer bastante os pontos principais de uma opção, que é a opção de se fazer o acordo e a opção de não se fazer o acordo, e que isso permite se municiar ou se ter as informações necessárias para se tomar a decisão na Assembleia do dia 15. A Assembleia do dia 15 ela vai começar às 10 horas e a votação vai ser feita entre as 10 horas e as 16 horas. Tá? Esse prazo é para permitir que o associado faça isso, consiga votar, porque essa votação é uma votação privada, com o associado votando, abrindo a urna com a senha pessoal, e muitas vezes o associado esqueceu, ou não está lembrando a senha, tem tempo de se refazer a senha e poder condição de votar. A colega Tânia Meliga levantou a mão ali, eu pediria para ela, se quiser falar pessoalmente ou mandar um chat, uma pergunta, pode responder aí, Tânia, por favor? Tânia, você levantou a mão ou você levantou a mão sem querer aí? Hamilton, enquanto a Tânia não fala, quem está falando é o Borges, eu gostaria de deixar claro o seguinte: essa proposta de acordo é fruto de negociações muito longas feitas pelo jurídico, e se ela está sendo levada aos nossos associados, é porque existem vantagens inequívocas para a APA em em realizar esse acordo. Exatamente porque este processo tem características diferentes dos demais e porque neste processo os valores altos podem ser, em boa parte, liquidados por pessoas que estão interessadas. Eu lembro aos colegas que a mortalidade entre os nossos associados mais antigos tem sido muito grande. Quanto mais tempo nós levarmos para negociar isso, maior a possibilidade de que alguns desses que estão dispostos a pagar venham a falecer, e com isso nós tenhamos que voltar a discutir com eventuais herdeiros ou legatários que não queiram fazer o pagamento. Então, se isto está sendo feito pela APA, isso foi também uma demanda do financeiro, é porque nós achamos que há vantagens para a APA nessa gestão de risco. Mas, como o Hamilton já deixou bem claro, uma Assembleia é soberana. Se vocês acharem que a gente não deve fazer o acordo e correr os riscos inerentes a um processo como esse, nós vamos respeitar. Mas eu acho que seria interessante destacar
que fazer esse acordo foi considerado do interesse de todos os associados, não só dos que estão na ação, mas de todos aqueles que são donos do patrimônio da APA, para que a gente possa poder resolver de uma forma mais efetiva os nossos interesses. Como o Hamilton já falou, se isso é uma proposta que está sendo trazida em função de, talvez, anos de negociação, mas se os associados não quiserem o acordo, nós vamos respeitar do mesmo jeito. Está correto, Hamilton? Olha, o Borges, está correto no seguinte ponto. O órgão competente da APA para aprovar esse acordo é a Assembleia Geral, que ela é a soberano, o órgão soberano, supremo da associação, e, evidentemente, se não houver essa aprovação, o acordo não se realiza, tá? Isso daí é muito claro, é óbvio. E o momento que nós estamos agora é no momento de decidir e obtermos informações necessárias para se poder fazer essa decisão. Eu acho que o doutor Itaparica já esclareceu os pontos que tiveram de dúvidas, já deixou muito clara a posição da hipótese de se fazer o acordo e também na hipótese de não haver o acordo, os riscos que vai se assumir e as consequências que vão fazer, e já disse até a posição dele, né? Então, nesse sentido, tem uma posição de que não podemos adiantar muito do que seria de defesa, mas, em resumo, seria isso. Não é, como você falou mesmo, Borges, é a gestão de risco. Um tem um risco, o outro tem outro, entendeu? Então, você já minimiza os riscos, os outros não. Evidentemente que um prevalecendo uma posição que judicialmente o doutor Itaparica diz que dá para defender, seria uma possibilidade. E a outra possibilidade é a gente fazer isso já de forma administrada, que seria através do acordo. Eu acho que, se tiver alguma dúvida, eu acho que tem uma aí, Marta, acho que a Tânia, ela apresentou, acho que uma dúvida aí no chat. Sim, mas a dúvida dela não é processual, como é que a APA vai pagar, de que conta vai sair, se seria suspenso algum serviço prestado pela APA. Eu disse para ela que eu mandaria para você responder, porque não é uma questão processual. Se for pago pela APA, como seria, se a APA vai suspender algum benefício para fazer esse pagamento, entendeu? Tá, entendi. Em princípio, não, Tânia, porque quando fiz a proposta do acordo, ela já foi diluída de forma a não ser um sacrifício impossível da APA fazer, tá? Então, em princípio, não. Agora, o que acontece é que eu gostaria de lembrar aqui também que esse acordo eu estou negociando com a diretoria jurídica da AFAPES e que depende também de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da AFAPES, entendeu? Não basta só ter a aprovação da Assembleia aqui da APA, não, tá? É uma proposta de acordo que, de forma negocial entre o jurídico, no caso da APA, e o jurídico da AFAPES. Aqui a APA, o órgão competente para aprovar é o Conselho, a Assembleia Geral, que a gente está submetendo. Havendo essa aprovação, o jurídico da AFAPES vai submeter ao Conselho Deliberativo da AFAPES, que é o órgão competente para aprovar. Então, é só um esclarecimento final de evolução na hipótese de aprovação do acordo. Então, se não havendo mais nada, eu queria saber se... Não tem mais nenhuma pergunta, doutora Hamilton.
Eu queria agradecer a presença e a participação do doutor Itaparica. Eu acho que ficou bem claro o que, dentro do possível, de se esclarecer, a posição de se fazer o acordo e não se fazer o acordo. E agora, se aparecer alguma questão mais assim, além dessas que já foram conversadas, vocês podem fazer esse por e-mail particular para a doutora Marta e para mim, e a gente esclarece dentro do possível. Eu queria agradecer, então, ao doutor Itaparica, obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos, eu acho que podemos dar por encerrada aqui a live. Tá? Doutor Itaparica, por favor. Hamilton, agradeço a oportunidade, à APA e à diretoria jurídica, de tentar prestar os esclarecimentos que me eram possíveis, né, e tentar ajudar a que os associados decidam se irão ou não fazer o acordo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até dia 15, a Assembleia vai começar às 10 horas, a votação vai ser de 10 às 16 horas. Qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail para mim ou para a doutora Marta, tá? Agradeço a todos e boa decisão aí no dia 15 na Assembleia. Um abraço. Obrigado, Marta. Obrigada, Milton. Doutor Carlos, um abraço a todos. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para o e-mail da diretoria jurídica. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.